eu me arrisco a dizer que, num futuro não muito distante, as empresas que não tiverem compliance ou não conseguirão estar dentro do mercado competitivamente, ou vai sobrar uma fatia pequena do mercado para que elas dividam. Então, vai ser uma loucura para quem não tiver uma fatia bem menor para poder dividir. Olá, tudo bem? Aqui é a Rafaela Barreto e hoje eu estou com uma convidada super especial, a Natasha Cima, para a gente poder falar sobre compliance. A Natasha, ela é advogada, é engenheira, também é auditora líder, ela é vice-presidente da Comissão de Compliance da OAB Santos e professora. Ou seja, o currículo, a bagagem que ela tem para poder compartilhar aqui com a gente é bem vasta, para a gente poder aprender mais um pouco sobre compliance. Não é isso, Natasha? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigada, primeiramente, a oportunidade para a gente falar aqui. É um tema até que eu falei para você antes, que é apaixonante, né? Uma paixão minha em relação ao compliance. Então, poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vive, eu acho que é bastante importante e eu fico muito feliz com isso. Natasha, para a gente poder começar, a gente precisa iniciar do começo, né? Queria que você explicasse um pouco sobre, afinal, o que é compliance? Compliance, tem muitas pessoas que falam, né? Tem aquela frase já batida até, para quem já conhece compliance, que vem do verbo to comply, que é estar em conformidade com leis e regulamentos. Mas eu gosto de ampliar melhor esse conceito, para não ficar nesse conceito, mas o que é isso, né? Estar em conformidade, estar em compliance, estar em conformidade com leis e regulamentos. Então, eu prefiro explicar o quê? Para que serve o compliance? E com isso você conceitua. Então, o compliance, ele é focado nas empresas, então voltados às organizações, com o objetivo realmente em estar conforme a legislação e os regulamentos definidos pela própria empresa. Então, as regras, os requisitos definidos como lei da empresa, então definidos pela própria empresa. Além disso, a gente também atua, estar em conformidade com isso, então com a legislação e com os regulamentos internos da empresa, mas com valores éticos, íntegros, então é trazer os valores da organização para os seus colaboradores e para a sociedade, né? Porque a gente atinge não só a empresa, como leva a sociedade, inclusive a partir do momento que as pessoas levam essas informações para fora de casa. Como? Então, definindo as regras dos valores da organização, é como ela quer que o funcionário dela propague dentro da empresa, mas propague com seus clientes, com seus fornecedores, nas suas redes sociais. Então, esses são os valores definidos por organização para a empresa estar em conformidade. Todos estarem em conformidade, além da legislação. É algo bem amplo, né? Sim, exatamente. E qual seria, muitas pessoas confundem, qual seria a principal diferença entre compliance, governança empresarial e também auditoria? A diferença entre a governança, compliance e auditoria. Então, dentro da governança, compliance está inserido nela. Então, compliance ele faz parte da governança empresarial, governança corporativa. É uma das vertentes dentro de governança corporativa é compliance. Então, a gente está dentro de compliance, né? Pode estar dentro, como também paralelo. Então, falando na auditoria de compliance, né? Então, de compliance, a gente tem governança, compliance e auditoria interna, que ela está dentro de compliance, e o compliance dentro da governança. Porque em compliance, a auditoria interna é o momento que a gente faz os testes do funcionamento do compliance, de uma forma bem ampla, né? E a gente testa e monitora o funcionamento do compliance, se a estrutura está funcionando, né? E tudo mais. E isso está dentro de governança corporativa. Entendido. Natasha, o sistema de gestão de compliance, ele pode ser implantado em qual tipo de empresa? Tem um tipo específico ou pode ser para qualquer segmento e qualquer porte? Isso é uma excelente pergunta, que é uma dúvida muito grande. E eu vou, além de responder, te dar exemplos práticos. O sistema de compliance, ele pode ser desenvolvido para qualquer tipo de empresa, inclusive para empresário individual. Então, você pode desenvolver, independe do tamanho de empresa, se é pequena, média, grande, ou até mesmo considerando o empresário individual ali dentro. Eu já trabalhei com empresas, tanto de uma pessoa, na verdade duas, porque a gente precisa ter alguém a mais para garantir a autoridade e independência de compliance, então, de 2 pessoas ou empresas de milhares de pessoas. Então, independe do tamanho.
Por quê? Porque a empresa, ela não precisa ter um porte maior para você definir os seus valores dentro da sua organização que sejam propagados. Especialmente a empresa menor, você vai falar, mas eu não tenho os colaboradores para propagar os meus valores. Sim, no momento pode não ter, mas um dia pode ter. E além disso, são os seus valores que você quer que seus fornecedores, que seus clientes percebam que você tem, entendam os seus valores. Então, isso é aplicável para todo tipo de empresa. Legal. Quais são os principais motivos que fazem uma organização buscar a implementação de um sistema de gestão de compliance? Os motivos da organização buscar o sistema de gestão de compliance, o que eu mais vejo em termos práticos, é a exigência do mercado e da legislação. Então, a legislação, por exemplo, uma empresa que quer contratar com estatais, ou sociedade de economia mista, que é o caso, por exemplo, da Petrobras, ela tem que atender a legislação que exige que tenha um programa de integridade. O que acontece? O mercado tem exigido, então isso é legislação, mas o mercado tem exigido cada vez mais que os seus fornecedores, que essa cadeia de fornecedores tenham compliance. Eu me arrisco a dizer que, num futuro não muito distante, as empresas que não tiverem compliance ou não conseguirão estar dentro do mercado competitivamente, ou vai sobrar uma fatia pequena do mercado para que elas dividam. Então, vai ser uma loucura para quem não tiver uma fatia bem menor para poder dividir. Além dessa questão da competitividade, laudos e o atestado sobre a integridade da empresa, o compliance ele tem a ver também com a reputação da marca, né? De qual maneira isso está relacionado? Como um influencia no outro? Em relação à imagem, o compliance está diretamente ligado à imagem, porque a partir do momento, como eu falei para você, que a gente define os valores que são ligados à empresa, né, à organização, isso reflete na sua imagem. E hoje a gente sabe que um bem extremamente valorizado dentro de uma organização é a imagem reputacional. E você consegue melhorar essa imagem, fortalecer essa imagem com compliance. Porque você vai, além de atender a legislação, né, você vai estar fortalecendo os seus valores para dentro e para fora da empresa. Sim, então isso tem a ver com o público interno, né, que são os funcionários, os colaboradores, e também externo, que seriam os clientes e os fornecedores. Sim, sim. Todo mundo que envolve a empresa, pode ser inclusive os prestadores de serviços que atuam em nome da empresa, por exemplo, empresas que têm um representante comercial, que é muito comum, né? Então, que vai fazer as vendas, ele pode não necessariamente ser uma pessoa integrante do quadro de funcionários, entretanto, ele vai responder em nome da organização. Então, como ele vai agir em nome da empresa, ele também tem que agir de acordo com os valores, levar isso à frente para a empresa, porque ele vai estar atuando como se da empresa fosse, né? Sim. E no caso, Natasha, o gestor, o dono da empresa, ele pode, como eu vou dizer, de alguma maneira fiscalizar se esses fornecedores, parceiros e pessoas que às vezes não são funcionários, mas são terceirizados, mas que usam o nome da empresa na rua, de qual maneira o gestor ele pode primeiro treinar e depois cobrar que essas pessoas estejam alinhadas com as diretrizes da empresa? As pessoas que agem em nome da organização, como a gente falou aqui como exemplo, um representante comercial, ou vendedores, que a gente também tem empresas que atuam, tem vendedores externos, né, que não fazem parte do quadro de colaboradores, mas são externos, são dois bons exemplos. Como que a empresa, são duas formas que ela pode ter. Se preocupar com o contrato. Então, com um contrato que é feito com esse profissional, que tem a cláusula contratual determinando o atendimento às suas regras, no caso, se tendo compliance às suas regras de compliance, atendimento à legislação também aplicável, como a lei de corrupção, ter também, se preocupar com cláusula de confidencialidade, sigilo, né? E também a possibilidade de penalização, se a pessoa descumprir essas regras, como uma rescisão contratual, né? E outras formas também que a gente pode ter, mas especialmente nesse caso com rescisão contratual.
Então, cláusula contratual. Além disso, essa pessoa, vamos dizer aqui, esse prestador de serviço da pessoa, receber o código de ética e conduta da organização, eventual política anticorrupção que tenha, por exemplo, uma política de compliance, para que ele receba, aí nesse caso, ele receba e tome conhecimento, ou, que é uma possibilidade, ou além dele receber ou tomar conhecimento, que a empresa treine a respeito disso. Né? A gente tem esses dois caminhos. Tem empresa, dependendo do tamanho, não tem condições de treinar esses profissionais, mas pelo menos que ele receba, tome ciência e dê o seu comprometimento, né? Que ele se comprometa em cumprir essas regras, além de constar em cláusula contratual. Por quê? Até desculpa, mas por quê? Se ele transgredir essas regras, esses valores, a organização pode vir a puni-lo de alguma forma. Sim, entendo. E no caso, Natasha, para uma empresa que quer começar a implantar um sistema de gestão de compliance, por onde ela deve começar? É através do código de conduta ou é através... Qual caminho seguir? Por onde começar? Depende do caminho que ela quer tomar. Por exemplo, a empresa pode decidir que já montar uma estrutura completa de compliance, né? Então, montar uma estrutura com todas as políticas necessárias, os procedimentos, o código, como você falou, vai depender realmente da organização, dos seus objetivos, seus valores e tudo mais. E também tem uma estrutura que é exigida, inclusive, em legislação, né? Uma estrutura mínima necessária. Ou, para a empresa falar assim, nossa, assim, é muito comum essa dúvida, mas tem um custo, ou de um profissional meu para fazer isso, ou a contratação de um terceiro para fazer isso para mim. E, às vezes, esse custo, a empresa não quer fazer um investimento completo, que é um investimento compliance, é bom deixar claro. Para esse investimento completo, ela pode começar em partes, como você falou, pode começar por um código, com mapeamento de riscos, com uma política, né? Muitas empresas que não têm nada de compliance, às vezes optam por pelo menos ter um código de conduta. Sim. Como eu digo, é melhor do que não ter. É pouca coisa. Estou em compliance tendo um código de conduta? Não necessariamente. Você está começando a ter isso. Não tem uma estrutura, mas tem. E nesse aqui eu brinco, eu chamo muito, mas é uma brincadeira aqui, mas é séria. Quando eu treino os colaboradores em relação a isso, que eu considero o código de conduta aquele livrinho de cabeceira que as pessoas têm que ter antes de dormir. Vai orar, eu sempre brinco, vai orar, então antes de orar você leia um pouquinho o código de conduta da sua empresa, depois você ora, que é aquilo lá que tem que estar junto de você sempre, tá? Porque aquilo lá a gente vai ter as regras gerais da empresa e os seus valores. De que maneira, Natasha, uma vez implantado o sistema de compliance, como a empresa ela pode fazer a manutenção, o acompanhamento disso e talvez até mesmo a atualização? A gente tem algumas formas de monitoramento do programa. A própria auditoria interna, em que a gente testa o sistema ou o programa de compliance, eu prefiro a nomenclatura realmente de sistema. O sistema de compliance como um todo, que o sistema é mais vivo, né? Sim. Sistema de compliance como um todo, além de auditorias que elas podem ser periódicas, você pode definir pelo menos uma vez ao ano, no mínimo uma vez ao ano, mas pode ter uma periodicidade menor, até porque depende da estrutura da organização. Às vezes a gente não consegue auditar todas as áreas da empresa, os processos da empresa em uma semana só, às vezes você precisa fazer em partes, depende, ainda mais indústria, né? Então você pode parcelar essa auditoria, fazer um ciclo completo pelo menos uma vez ao ano, ou cada 6 meses, como for definido. Outra maneira de monitorar os treinamentos, ter um plano anual de treinamento, um programa durante o ano de treinamento, um cronograma de treinamento, que você vai treinar constantemente seus profissionais, acompanhar a avaliação de eficácia desses treinamentos e o entendimento dos profissionais, você vai estar monitorando. Além disso, canal de denúncias, ou também prefiro um canal de relatos, né, um canal de ética, em que as pessoas tenham condições de vir trazer alguma preocupação, claro, sempre com boa fé, trazer algum ponto de preocupação levantado. Nisso você consegue entender como está funcionando o seu sistema.
né? Também com a participação da alta direção em momentos dentro do sistema, né? Fazendo uma análise, acompanhando o seu sistema, fazendo uma análise crítica disso. Então, são várias formas que a gente tem de monitoramento. E uma outra muito importante, destacar também as diligências prévias ou due diligence, que a gente chama, que é o quê? Você, antes de contratar, por exemplo, um fornecedor, você conhecer esse fornecedor que você está contratando, esse prestador de serviço que está associando o seu nome àquela empresa, aquele prestador. Por quê? Porque você tem que conhecer com quem você está contratando para verificar se realmente tem os mesmos valores que os seus. Para a gente, como a gente falou lá um pouquinho antes sobre imagem, então, com quem você está associando a sua imagem? Para a gente não ter problemas que às vezes a gente conhece, né, que acontece, inclusive, hoje muito na divulgação na mídia, né? Claro, isso não vai eliminar a possibilidade da ocorrência, mas minimiza. Sim. É verdade. A gente falou um pouco sobre, nós citamos auditoria, né, Natasha? Como uma empresa ela pode se preparar para ser auditada? Isso é bem interessante também, porque a gente tem duas formas de execução de auditoria. A gente pode fazer auditoria interna por alguém de dentro da empresa. Aí tem que tomar um cuidado quando a auditoria for feita pela própria empresa, pelo seguinte, porque nunca pode ser feita uma auditoria com uma pessoa só. Sempre tem que ser pelo menos duas pessoas. Por quê? Porque se eu estou auditando a empresa, eu não posso auditar a minha própria área. Porque um dos princípios da auditoria é a imparcialidade. Eu tenho que ter a imparcialidade para auditar. É muito difícil você garantir, aliás, normalmente, porque é difícil você garantir a imparcialidade de quem está auditando seu próprio trabalho, né? Porque senão você está auditando o seu trabalho. Então, por essa razão, você tem que ter pelo menos 2 auditores para que o auditor não audite a própria área, vem uma outra pessoa que audite a área dele. Então, ele pode, às vezes, auditar a empresa toda, mas a área dele é uma outra pessoa que audita. E uma segunda possibilidade, em contratar uma pessoa de fora. Então, um profissional de fora, que ele já vem com a imparcialidade, ele pode ser um profissional ou mais também, tudo depende da realidade da empresa, do tamanho, que vai fazer auditoria dentro da empresa. A auditoria, ela tem que ser planejada, então a gente tem uma programação disso, de quando vai ser executado no ano. A gente tem que ter um planejamento, o que vai ser auditado nessa auditoria, né? E também tomar cuidado, que é importante ter compliance, ele envolve a empresa como um todo. Então, a gente precisa entender como está funcionando o compliance dentro de toda a organização, dentro de todos os processos da organização. Então, não é só compliance em si, a área de compliance, se tiver, a gente vai ter que entender como é que está funcionando lá em compras, lá em vendas, lá na área financeira. É importante a gente considerar o planejamento dessa auditoria, em que a gente audite a empresa como um todo. Como eu falei, a gente tem que considerar as áreas da organização, que a gente chama de processos, né? Então, todas as atividades da organização e como isso é executado. Lembrando que compliance faz parte da organização como um todo, não só é de responsabilidade da área de compliance. Um compliance, para ele funcionar, ele precisa da participação de todos, então a gente tem que auditar as áreas. Por isso que é importante um bom planejamento, né, para a gente conseguir atingir todos os processos da organização. Sim. Anteriormente, numa outra resposta, você tinha chegado a citar a parte de riscos, né? Gestão de risco. O que é, afinal, gestão de risco e de que maneira isso está relacionado com o compliance? Riscos é algo que quando a gente toma conhecimento e contato com riscos, a gente leva para tudo, gente, eu falo. Igual compliance. Desculpa a brincadeira que eu vou fazer aqui, mas é que eu costumo falar que é verdade. Quem começa a trabalhar, ou ter conhecimento, ou viver o mundo de compliance, você vê compliance em tudo. Eu até brinco, é igual... existe um filme, né, que fala, eu vejo pessoas mortas, né, esse é um filme antigo, eu vejo compliance em tudo, realmente a gente passa a ver tudo, assim como riscos. Quando você começa a fazer uma avaliação, um levantamento dos riscos da organização, você começa a pensar em riscos como um todo, né? O que seria riscos? Para a gente fazer uma avaliação de riscos da organização, a gente pode segmentar, então definir, eu vou verificar quais são os riscos que eu tenho na minha empresa, nos meus processos, nas minhas áreas, nas minhas atividades de corrupção.
de suborno, de fraude, questões trabalhistas, porque o compliance a gente tem a legislação como um todo, riscos trabalhistas, riscos ambientais, riscos de segurança e saúde ocupacional, riscos previdenciários, então, assim, tributários. Então, o primeiro ponto é entender se a empresa quer fazer um mapeamento de todo e qualquer risco da organização ou segmentado. Você pode começar segmentado também. Então, independentemente disso, né, de segmentado ou todos os riscos, a organização tem que entender em todas as suas atividades, em todos os seus processos, levantar os riscos relacionados a isso. Aí, a temática, por exemplo, corrupção. Eu vou entender todas as atividades da empresa aonde tem essa possibilidade de recebimento de vantagem indevida, possibilidade de suborno, possibilidade, por exemplo, de fraude. Aí, eu fazer esse levantamento como? Fazendo entrevistas, envolver todo mundo dentro da empresa. Fazer entrevistas, ou também que as pessoas chamam, fazer workshops com as áreas, né? Para entender quais são os riscos ali dentro daquela atividade. Na temática escolhida, por exemplo, aqui corrupção. Então, eu vou verificar com as áreas, por quê? Às vezes a gente pode chegar com uma ideia, uma pessoa até de fora, de outra área, com uma ideia de riscos numa empresa como um todo. Só que nada melhor que a própria pessoa que está envolvida na atividade, no dia a dia, naquela atividade, para dizer a possibilidade do risco. Que às vezes a gente enxerga um risco macro, chega lá, você detalha esse risco com as pessoas. Então, é importante ouvir as pessoas, envolver as pessoas. Depois que eu faço todo esse levantamento dos possíveis riscos, eu vou ter que fazer uma avaliação disso, né? Verificar qual que é a probabilidade de ocorrência, qual o impacto da minha organização, se o impacto é de imagem e reputação, se é financeiro, se é de legislação, por exemplo. Fazer o tipo de verificar o impacto para eu fazer o seguinte: cruzar a probabilidade e impacto para verificar a classificação daquele risco. Ah, por quê? Você vai falar, por que eu vou fazer a classificação desse risco? Porque, tendo uma classificação desses riscos, eu tenho que trabalhar em controles. Qual que é a ideia? Qualquer tipo de risco. Prevenir, remediar e mitigar riscos. Então, eu tendo uma análise, entendendo o risco, fazendo uma análise dele, uma classificação dele, por exemplo, se o risco é baixo, médio ou alto, eu vou trabalhar os controles em cima disso. Porque um risco baixo, eu posso ter um esforço menor de controle. Um risco médio, tem que ter mais controles. E um risco alto também. Lembrando que esse risco alto, ele vai me dar, além da probabilidade, um impacto maior na empresa. Então, tem que trabalhar mais em cima. Para quê? Para prevenir, remediar e, se acontecer, mitigar os efeitos desse risco na minha organização. Excelente. É muito detalhado esse assunto, então... Mas essa é uma estrutura macro de riscos. Sim. Não, já deu para a gente poder compreender o macro realmente do conceito. Bom, pelo que a gente está vendo aqui, Natasha, você me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas eu estou enxergando o compliance com 3 pilares. O primeiro pilar seria a regra, a lei, digamos assim. O outro pilar, o processo, né, que aquilo vai se desenvolvendo no cotidiano na empresa, e as pessoas que vão fazer aquilo acontecer, que vão fazer aquilo ser cumprido. E quando a gente chega na parte de pessoas, talvez essa seja a parte mais, não vou falar difícil, mas mais desafiadora, eu julgo. Trabalhosa. Mais trabalhosa, exatamente. Porque isso, enfim, tem a ver com, né, esbarra em diferentes questões. E eu vou entrar numa pergunta que eu não sei se a resposta é simples, mas como um funcionário, um colaborador, por exemplo, ele que esbarra numa situação onde ele sabe que ele deveria denunciar, ou enfim, ele deveria ter alguma conduta em relação àquela situação que lhe aconteceu, mas ocorre também o medo de ser mandado embora, ou de ficar mal com os colegas, ou de ser taxado como X9, digamos assim. De que maneira a direção da empresa ela pode estimular que as pessoas elas denunciem quando situações não conformes aparecem, mas que ao mesmo tempo aquele colaborador ele se sinta confortável e seguro por fazer isso? Vamos partir do início, né? Para a gente ter um compliance bem efetivo, não só ter uma estrutura de compliance, né, ele ser efetivo dentro de uma empresa, a gente precisa treinar
como a gente falou pouco, e conscientizar as pessoas. Então, as pessoas entenderem que tem uma estrutura de compliance, para que ele serve, quais são os valores da organização, tudo que pode acontecer no caso de descumprimento, que a gente chama, inclusive, de cultura de compliance, a gente ter essa cultura, porque trazer a cultura é mais difícil, não basta só treinar, né? A gente tem todo mundo entender essa cultura, vivenciar essa cultura. A partir do momento que as pessoas realmente entenderem que tem uma cultura de compliance, isso a gente precisa de uma participação muito forte da alta direção, uma participação muito forte dos gestores, porque é o primeiro ponto, as pessoas verem que aquilo existe, que aquilo funciona. Isso já vai começar a trabalhar em cima daquilo que você falou do medo, do receio, né? Se eu falar alguma coisa, o que pode acontecer? Então, a partir do momento que realmente for demonstrado que tem uma cultura de compliance na organização, que ele existe, aquilo é forte, aquilo realmente a direção demonstra que funciona, que ela dá o exemplo mesmo no seu dia a dia, nas suas atividades, isso já vai trazendo uma confiança para as pessoas. Segundo ponto, a gente precisa ter, nessa estrutura de compliance, um canal, como eu falei para você, que eu prefiro falar de relatos, um canal de levantamento de preocupações, também conhecido como os canais de denúncia, com garantia de confidencialidade e de anonimato. Ele tem que, o meio que for definido pela empresa tem que garantir a confidencialidade daquela denúncia recebida e o anonimato, porque eu posso não querer me identificar. Então, esse canal tem que tomar cuidado, porque realmente tem que garantir esse anonimato, que às vezes só o fato, o que acontece? As pessoas falam, eu não dou meu nome, mas eu sou facilmente identificado, dependendo do que ele falar. Então, tem que tomar esse cuidado. Quem vai tomar conhecimento desse assunto, garantir realmente esse anonimato. Para quê? Para a gente não ter o risco de sofrer retaliação. A gente sabe que dependendo do assunto, imagina, eu vou lá levantar uma denúncia, fazer uma denúncia contra o meu próprio gestor. E ele toma conhecimento disso, não é incomum as pessoas ficarem com raiva e quererem se vingar. Ou seja, retaliando a pessoa dentro da organização. Às vezes até mudando de área, às vezes estruturando uma forma para a pessoa ser mandada embora. Então, isso tem que ser tomado cuidado. Por isso, para eu conseguir fazer uma denúncia, eu tenho que ter essa cultura, entender que isso funciona dentro da organização e que é forte, ter um canal que eu tenha a possibilidade do anonimato e garantia da confidencialidade, e também que não vou sofrer retaliação. Porque, às vezes, tem denúncias que, por mais que eu faça de forma anônima, um dia as pessoas, dependendo do tamanho da empresa, vão saber que, muito provavelmente, pega uma área de 3 pessoas, tem uma denúncia que você vê que foi aquelas informações internas, um dos 3 denunciou. Então, ele tem a certeza que ele não vai ser retaliado, né? Que isso vai realmente ser levado à frente com muita preocupação, com muita cautela e com muito comprometimento da empresa. Por isso que aquilo que eu falei para você há pouco, a alta direção tem que fazer a parte dela, que é ela que vai forçar isso, né? A ter esse cuidado. A gente sabe que isso vem lá de cima, né? Sim, verdade. Bom, para a gente poder finalizar, Natasha, o papo que está muito bom, eu queria que você falasse um pouco sobre LGPD, que é um assunto relativamente novo. A Nomus aqui, a gente é uma empresa de tecnologia, o pessoal que está aqui no Blog Industrial acompanhando a gente também está bastante envolvido com tecnologia. Então, eu gostaria que você comentasse sobre como uma indústria pode se adequar, né, pode ficar em conformidade com a LGPD. Isso é bastante importante. Você sabe que a LGPD está diretamente ligada à compliance, porque é uma lei para você atender, como a gente falou, estar em conformidade com a legislação. Então, estar em conformidade com a LGPD isso também faz parte, pode vir fazer parte do compliance, né? O que acontece? As empresas têm que tomar realmente o cuidado para eu me adequar à LGPD. Uma dica que eu posso dar é pensar em ter cuidado com o mapeamento dos dados que são tratados pela empresa, lembrando que são os dados tratados de forma para fins econômicos, os titulares desses dados, então eu fazer um levantamento, que a gente chama de mapeamento, de quais são os titulares e os dados tratados pela empresa para fins econômicos. Além disso, como que esse dado ele caminha dentro da empresa, então, eu recebo, por exemplo, por compras, depois vai lá para a parte operacional, depois vai lá para a entrega, para vendas. Como que esse dado caminha da empresa por todas as áreas, por todos os setores, por todos os sistemas, falando em tecnologia? Como que eu armazeno essa informação?
eu tenho que ter armazenamento, pensar em tempo de retenção, em tempo que a gente chama de guarda ou retenção e de descarte dessa informação. E, então, muito cuidado com esse armazenamento, por quê? Porque a possibilidade de um vazamento de um dado desse que pode me causar problema. Então, o armazenamento tem que tomar muito cuidado, inclusive a forma de descarte também, porque eu tenho que garantir, quando houver o descarte, que realmente o dado seja completamente descartado. Né? E a gente sabe que às vezes só pegar, se fosse papel, a gente fala, brincando, pega e tritura, né? Não rasga, tritura no papel. Como a gente quase não tem mais papel, né, eletrônico, então como é que esse dado vai realmente ser apagado do meu sistema? E mais, tomar muito cuidado que somente tenham acesso aos dados durante o caminho desse dado, né, na empresa, as pessoas que precisam ter acesso a esse dado, né? Não deixar aberto para todo mundo. Que senão a gente vai aumentando a possibilidade de vazamento, né? Que o maior risco de não atender o LGPD é o vazamento. Hoje, dado é chamado de novo petróleo, né? Os dados é o novo petróleo. Além disso, então, eu fiz esse mapeamento. De uma forma bem resumida aqui, eu fiz um mapeamento, todo esse trabalho. Eu tenho que pensar em quê? Em cláusulas contratuais, com fornecedores, com os clientes, com os meus colaboradores, não posso esquecer. Porque os meus colaboradores também são titulares de dados porque eu uso os dados dele para fins econômicos, né? Então, os colaboradores também precisam tomar cuidado com os meus profissionais que trabalham para mim com esses dados, o armazenamento, então eu ter contrato, cláusula contratual, né? E pensar muito, a gente não pode esquecer da necessidade de ter um responsável, que a gente chama de DPO, né? Que nada mais é que o responsável pela empresa, que ele vai fazer de uma forma bem resumida, ele que vai ser o responsável em assessorar a empresa com as informações e também levar aos órgãos responsáveis, né? Ele vai ser o canal de comunicação com os órgãos responsáveis. Então, são 3 pontos, assim, para começar. Além de, baseado nisso, de documento, contrato, políticas no mínimo de segurança da informação, de privacidade de dados ou proteção de dados, mas nada disso eu vou conseguir fazer adequadamente se eu não souber quais os dados e quais os titulares desses dados. Isso é bem resumidão, hein? LGPD em 60 segundos. Verdade. Ô, Natasha, tem uma prática que é muito comum no mundo comercial e no mundo das indústrias também, principalmente aquelas que fazem B2B, que é a prospecção ativa, onde você pega ali lista, né, de contatos, ou às vezes você compra, ou às vezes você vai na unha mesmo fazer esse levantamento de informações e passa isso para o time comercial tentar contato ativamente com essas pessoas. Qual risco uma indústria está correndo em termos de sanção ao fazer contatos com dados que não foram permitidos, assim, dados onde não foram autorizados pelos donos? É um ponto bem importante falar que as vendas desses dados são ilegais. E realmente com a LGPD vem fortemente combater isso, que a gente não pode comprar esse tipo de dado. Quem vende está fazendo de forma ilegal. Então, se eu entrar em contato, imagina, baseado numa lista dessa, às vezes a gente sabe que não é comprado, às vezes de camaradagem acontecia de uma pessoa passar, né, para outra. Vamos pensar também, né, no bem das pessoas, né, não só como diabo, assim, falar, nossa, não. Então, às vezes as pessoas, poxa, eu tenho, entre em contato com essas pessoas que pode ser interesse para você e tudo mais. O que acontece? A gente não pode entrar em contato para fim comercial, se ela não deu autorização para eu entrar em contato. Uma coisa, quando não é fim comercial. Eu, por exemplo, mandar uma mensagem lá no Instagram, que às vezes acontece, para não fim comercial. Como até você falou comigo, quando você entrou em contato, a gente não tinha um fim comercial. Isso não tem problema. A lei fala de fim comercial. Às vezes é para realmente só passar informação e tudo mais. Quando eu tenho um fim comercial, eu não posso. Não posso entrar em contato, por exemplo, oferecendo um serviço, falando, olha, eu tenho tais serviços, isso eu não posso se eu não tiver autorização para tanto. Por isso que é melhor o caminho, qual que é a solução? O caminho inverso. A gente atrair as pessoas para que elas venham querer o meu contato. Então, por exemplo, às vezes a gente tem aquelas listas que a pessoa fala, deixe seu nome, seu e-mail para ter contato.
Isso você pode, porque ali, mas é importante ter um consentimento, dizer para que você vai usar aquele contato, e-mail, por exemplo, a gente sabe que às vezes tem, ainda mais você de tecnologia, tem lá aquele table check, eu falo, você autoriza para receber SMS, ligação, e-mail, para fins comerciais, ofertas, não sei o quê, isso é um termo de consentimento. A pessoa dá os dados, ela diz aquilo que ela consente, ok, eu posso entrar em contato. Então, a solução é tentar fazer o contrário, que as pessoas possam te dar essa informação sabendo para que eu vou usar. Interessante. Uma outra forma é se eu tiver uma lista, poxa, vou jogar fora a minha lista? Não. Você pode mandar um comunicado para essa lista perguntando se ela tem interesse que você passe informações de tal, disso, de aquilo. Você pode fazer isso, que nesse momento você não tem fim comercial, pedindo autorização dela, mas nunca de uma lista comprada. Se houver a descoberta de que recebeu a informação através de uma lista comprada, a pessoa ela pode fazer uma denúncia para a Agência Nacional de Proteção de Dados e vir ao contrário, multar, até suspender a empresa. Então, esse cuidado a gente tem que tomar bastante. Para uma empresa que hoje ela não tem nenhum tipo de autorização para entrar em contato com esses possíveis clientes, seria permitido, portanto, ela mandar, por exemplo, e-mail para essa lista, e aí nesse e-mail não é para vender o produto dela, iria pedir uma autorização ou perguntar quais desses contatos querem continuar recebendo comunicação da empresa. E aí, na sequência, ela vai enviar os materiais de venda dela, não é isso? Isso, okay, exatamente. Ótimo. Você pode fazer perguntar, né? Até se, por exemplo, tem empresas que já têm os seus clientes há muito tempo, né? Então, o que é costume? Por exemplo, farmácia. Coisa muito simples, que todo mundo recebe, às vezes, um comunicado. Em algum momento você já deu uma autorização, né? Você cadastrou lá. E eles, muitas vezes, mandam uma mensagem perguntando se tem lá sempre, se você quer continuar, se você não quer continuar, você pode se descadastrar. Porque a gente tem que tomar esse cuidado, que a partir do momento que eu não quiser mais receber esse contato, eu tenho que ter uma forma de solicitar isso. Pode ser dentro do e-mail. Então, eu posso perguntar, olha, você já foi nosso cliente, por exemplo, você gostaria de continuar a ter, para ela te dar esse consentimento, continuar a receber meus contatos, passar informações comerciais, mas cuidado, nesse momento de você questionar, já não vem oferecendo nada, né? É só, o que você falou, um comunicado para a gente estabelecer essa relação, formalizar a nossa relação. Bom, ótimo, Natasha. Foi muito legal aqui o nosso bate-papo. Deu para poder esclarecer bastante. Falamos sobre compliance, sobre risco, sobre auditoria, LGPD. Então, com certeza, foi um bate-papo super completo. Eu quero agradecer a sua participação. E é isso. Tem alguma mensagem que você quer deixar para os nossos leitores? Eu tenho uma mensagem para vocês. Para quem ainda não pensou em compliance, claro, até vocês passam a me conhecer ou pesquisar por compliance, que a gente pode até trocar, eu gosto muito de falar sobre isso, né, trocar, inclusive, informações, alguma dúvida, alguma questão, mas se não pensou em compliance, ou nunca ouviu falar, pensar em pesquisar, estudar isso, porque às vezes a sua empresa pode estar deixando de ganhar dinheiro por conta disso, ou mais para frente deixar de ganhar dinheiro em relação a isso. Muitas empresas, às vezes, não sabem por que, inclusive, não conseguem continuar uma relação comercial. Hoje, mais e mais, os clientes, para ter uma relação, têm mandado questionário para entender se a empresa tem compliance ou não, se tem um código, se tem alguma coisa. Então, assim, cada vez mais o círculo vem fechando. Minha dica é, se nunca se preocupou, tentar analisar, se preocupar e, aos poucos, pensar em implementar o compliance. Porque é muito melhor a gente ter calma e tranquilidade para implementar do que, eventualmente, você ter uma grande oportunidade para a sua empresa e ter que sair correndo para implementar alguma coisa e, às vezes, não dá tempo você perder uma grande oportunidade com o cliente. Então, pensar em compliance. Depois que a gente começa, não quer parar mais, porque é um mundo assim, pode parecer bicho de 7 cabeças e tal, mas depois a gente vê que isso faz muito bem para a organização, seus clientes ficarão felizes, os funcionários também, a gente tem uma retenção de talentos muito maior. Então, você pensar no compliance para a empresa, para os seus colaboradores, seus fornecedores e os seus clientes, ou seja, lembrando aquilo que eu brinquei há pouco, a gente vê compliance em tudo. Depois que a gente estrutura, a gente vai ver que faz muita diferença dentro da empresa. A empresa fica muito mais forte e aquilo que também você tinha feito a pergunta, a gente fortalece a nossa governança empresarial, a nossa governança corporativa, que é algo que está muito, portanto, diante de tudo isso, venha para o compliance.